Bem-vindos à Faculdade Netcom, esta é a disciplina de pré-cálculo. Eu sou Paulo Fernandes e veremos hoje alguns pontos sobre as funções exponenciais, os logaritmos e o número e. Olha, uma função exponencial nada mais é do que um número qualquer, certo? Elevado a um expoente. Esse expoente pode variar pode ser qualquer número real, incluindo o zero. Por exemplo, um número elevado a zero, matematicamente, nada mais é do que nós vamos ver pelas algumas propriedades exponenciais, pela propriedade da divisão, que é ele, como nós temos aqui essa propriedade, a dividido por y, né? Se eu tiver a elevado a zero, seria a elevado a x dividido por a elevado a x. Repete a base, como tem uma divisão, eu subtrai os expoentes, que as bases são iguais, que a base é igual. Então ficaria x menos x igual a zero. Então a elevado a zero seria quanto? Quanto é a elevado a x dividido por a elevado a x? Uma coisa dividido por ela mesma vai ser igual a 1. É tranquilo. Então um número exponencial basicamente é isso. É um número elevado a um expoente que pode ser qualquer número real. E alguma dessas propriedades que nós temos, por exemplo, a propriedade da multiplicação. Bases iguais, repito, a base somos expoentes. Bases iguais na divisão, repito, a base subtrai os expoentes. Bases diferentes, mas expoentes iguais, eu multiplico as bases e repito o expoente. Se eu tiver a potência de potência, eu repito a base e baixo multiplicar as potências. Uma base, um número elevado a um número negativo, nada mais é do que 1 sobre esse número negativo. Então, se eu tiver 1 sobre bx, se eu quiser representá-lo como um expoente negativo, eu faço b elevado a menos x. Se eu tiver, por exemplo, a elevado a x dividido por b elevado a x, eu divido os expoentes, certo? E repito as bases que estão sendo divididas e repito o expoente colocando em um único ponto, porque a elevado a x dividido por b elevado a x é igual a dividido por b elevado a x. Tranquilo e calmo. Veja, se eu tiver, por exemplo, um número elevado a um expoente, eu vou ter a função f de x, ok? Com b elevado a x com b diferente de 1. Porque se b for 1, não importa o valor que eu coloque em x, eu vou ter o resultado sempre 1. Por exemplo, 2 elevado a 1, 10 elevado a 1 não. Com b diferente de 1. Se eu tiver 1 elevado a 0 é 1, elevado a 10 é 1, elevado a menos 1 vai dar 1 sobre 1, que vai dar 1. Então, não sendo a base como base 1, os resultados serão variados. Aqui nós temos um exemplo de uma função exponencial, que é a função x ao quadrado, entre o intervalo de menos 3 a 3. Menos 3 a 3. Como é que eu ploto? Nós já vimos isso. Aonde for x eu vou substituir. Menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Menos 2 elevado ao... Aí eu vou menos 3, 2,99, 2,98, 2, 1,5, menos 1... menos 0,5 até chegar em 0. Mesma coisa vou fazer 0,5, 0,6, 1, 1,1, 1,5, 1,9, 2 e vou plotando. Eu vou ver que o gráfico ficar nesse formato que nós já conhecemos e que nós temos uma função par. Ok? Então nós temos aqui uma função que ela é simétrica se eu olhar no eixo, separando de um lado e para o outro. Nós temos também as funções exponenciais e que são especiais. Se você considerar, por exemplo, a função exponencial f definida por f de x, que é igual a 2 elevado a x, ok? Então, se você for colocar numa tabela 2 elevado a x, está lá na apostila, você vai ter 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, e você vai ver esse resultado. Então, nós podemos também representá-la a partir de um logaritmo de base 2. E o que é o logaritmo? Logaritmo nada mais é do que uma função. Então é uma função que eu devo ver representada da seguinte forma. Se eu tiver o log de x, como eu leio? É o logaritmo de y na base 2.
que é representado dessa forma, log, um 2 pequeno e o y, que vai ser igual a x. O que é que isso significa? Vai ser 2 elevado a x, que é igual a y. Então, essa função exponencial, eu posso representá-la por uma função logarítmica. Então, o log de y na base 2 é igual a x. O que significa isso? Que se eu tiver um número x, se eu tiver um número y de base 2, ok? E dependendo desse x chega em y, ou seja, 2 elevado a y, 2 elevado a x igual a y. Então é assim que eu leio esse logaritmo, é muito simples. A representação do logaritmo é uma forma de nós observarmos uma função exponencial. Log de y na base 2 vai ser igual a x. É sempre olhar log de y na base 2 igual a x. Ok? Então, se eu tiver, por exemplo, log de 10 na base 2, aí o que eu vou pensar? Quanto é? 2 elevado a x igual a 10. E qual o número que eu tenho que ter aqui no x para que eu tenha esse resultado? É essa a pergunta que eu tenho que fazer. As calculadoras científicas, você tem no celular, se tem lá a função logaritmo, você pode ver quanto é que dá. 2 log de 10 na base 2. Ok? E aqui nós temos a tabela falada em cima. Ó, se x for menos 3, vai dar 2 elevado a menos 3. Nós sabemos que um número negativo, a propriedade vai ser 1 sobre 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. Menos 2 vai ser 2 elevado a menos 2, que dá 1 sobre 2 ao quadrado, que dá 1 sobre 4, 1 quarto. E assim nós vamos fazer essa representação. Fazendo essa representação, nós vemos o caso seguinte: a cada aumento de 1 em x, o valor de 2 elevado a x duplica. É bem tranquilo. 2 elevado a x mais 1 vai ser 2 elevado a 1 vezes 2 vezes x. Não foi essa propriedade que nós vemos na multiplicação? Repito a base, somos expoentes. Por exemplo, aqui ele faz uma representação do log de 8 na base 2. Log de 8 na base 2 eu precisaria por 2 elevado a x, que é igual a 8. Então, se eu colocar 8 num expoente, quanto seria de base 2? 2 à terceira. Então, 2 à terceira igual a 8. Log de 1 sobre 32 na base 2 dá menos 5, 1 sobre 32 vai dar 1 sobre 2 elevado à quinta, ou seja, vai ser log de 32 elevado a menos 1, também pode ser representado assim, na base 2. Ok, nós temos aqui mais uma representação do logaritmo. E sempre lembrando, nós não precisamos ter medo do logaritmo. Basta você pensar da seguinte forma: o logaritmo nada mais é, se eu tiver log de 2 na base y, pode ser log de 3 na base y, log de y na base 2, pode ser log de y na base 10, log de y na base 20, não importa. Basta ler log de y na base 2, que é igual a um x. Então vai ser igual ao quê? 2 elevado a x, que é igual a y. Basta lembrar desta pequena função, 2 elevado a x igual a y. E eu chego à minha resposta. Isso aqui é a definição do logaritmo, que a função, nós tiramos o logaritmo por uma função inversa, e a função inversa dela é o exponencial. Então é tranquilo, ok? Por exemplo, aqui tem uma expressão que é complicada. Você tem quanto é log de 0 na base 2. O que é isso, log de 0? Qual o número? Seria 2 elevado a x igual a 0. Qual o número que eu elevando ele, tendo como base 2, eu colocando ele no expoente, ele vai dar igual a 0? Existe esse número? Faça aí um log de 0 na base 10, log de 0 na base 2 no seu celular. Veja que esse número não vai existir. Porque não existe um número que eu coloque aqui no expoente que ele vai dar igual a 0, que esse y seja igual a 0. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 elevado 1 sobre 2, que vai dar igual a 0,5, a meio. Então não existe número que dê 0. Eu posso chegar muito próximo de 0, mas 0 em si não.
Então é interessante nós vermos isso. São logaritmos que não existem, simplesmente não vai existir. Esse número que eu elevando, colocando no expoente aqui, x seja igual a y, seja igual a zero, sendo y igual a zero. Ok? Temos também um logaritmo de qualquer base. É basicamente a mesma coisa. Então vou ter o log de y na base b igual a x. Como eu represento isso na função exponencial? B elevado a x igual a y. Eu estou repetindo várias vezes para que vocês possam assimilar o logaritmo de um número de um y numa determinada base, que é igual a um outro número. É simples, log de y na base b, que é igual a x, nada mais é do que b elevado a x igual a y. É tranquilo. Então eu posso representá-lo como uma função logarítmica ou como uma função exponencial. Ok? Isso aí não é dificultoso, não tem dificuldade alguma. Então eu tenho aqui o logaritmo de 1 e da base. Se eu tiver, por exemplo, log de 1 na base b, independente da base que eu uso, o resultado é zero, porque é b elevado a x, que é igual a 1. Então, independente do valor que eu tiver aqui em b, se for 10 elevado a 0, 20 elevado a 0, 1000 elevado a 0, menos 1000 elevado a 0, tudo vai dar 1. Ok? Ou o log de b na base b tem que ser igual a 1, porque é b elevado a x, que é igual a y. Qual o número para esses dois números ser iguais? O exponencial tem que ser 1. Ok? Então vamos partir para frente. Aqui temos alguns exemplos que é interessante que vocês façam esses exemplos e procurem entender. Por exemplo, calcule o log de 1000 na base 10. A base 10 é muito utilizada. O que é o log 1000 na base 10? 10 elevado a x igual a 1000. Aí eu penso, se a base é 10, qual o número 10 elevado a x igual a 1000? Eu penso, qual o número que é elevado, que tendo 10 como base, eu elevar ele vai dar 1000. 10 ao cubo. Log de 49 na base y, na base 7. Qual vai ser esse valor? Então, 7 elevado a x igual a 49. Então, qual o número que gera 49 na base 7? 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 1 sobre 81, a mesma coisa. Então não tem dificuldade. Qualquer dificuldade, você pode usar a calculadora. É possível usar a calculadora. Nós não estamos proibidos de usar a calculadora. Nós temos ainda a função inversa do log, certo? E algumas propriedades. Ele diz, suponha que b seja um número positivo com base b diferente de 1. E f seja uma função exponencial definida por f de x igual a b elevado a y. Assim, a função inversa de f, qual a inversa de f é o log. O inverso, tudo que ele está dizendo qual o inverso do exponencial? É o logaritmo. E qual o inverso do logaritmo? É o exponencial. É apenas isso. Não há dificuldade. Ok? O inverso do exponencial, f menos 1 dessa função, é igual ao log. E o inverso do log é igual ao exponencial. E algumas coisas que de vez em quando a gente usa, como por exemplo essa propriedade b elevado ao log de y na base b é igual ao próprio y. Como essa representação aqui, o log de y na base b, b elevado a x, que é igual a y. Então o resultado aqui vai dar o próprio y. Ou o log de b elevado a x na base b é igual ao quê? É igual ao próprio x. Você pode fazer, tem como comprovar isso aqui, é simples, se você tiver interesse. Basta você escrevê-lo mesmo, você mesmo consegue fazer. Isso aqui não tem bicho de 7 cabeças. Basta nós lembrarmos disso. Base e um número também igual, logaritmando igual, nós vamos ter o próprio resultado x. Okay? Se nós tivermos a base 10, que é muito utilizada, inclusive no seu celular aí, muitas vezes, e até alguns softwares como o MATLAB, o log é o log na base 10. É representado como log y. O log de y é o log de y na base 10. Muito utilizado. Isso aqui nós utilizamos para engenharia, principalmente em caso de DB. Ok? O DB usado em filtros, é usado em muita coisa. Então é interessante esse log.
Aqui nós temos o log de uma potência, algumas propriedades. Isso aqui é mais uma revisão do que nós já conhecemos no ensino médio, então a gente não precisa se aprofundar muito sobre isso, mas apenas nós temos uma lembrança. Nós lembramos que x, na verdade, é o log de y na base b, ou log de y na base b igual a x. Então, b elevado a x igual a y, ok? Se eu tiver um y, por exemplo, elevado a t, isso aqui é interessante. Como é que eu represento ele no logaritmo? Vai ser t, essa potência, que vai multiplicar o log de y na base b. Isso aqui é interessante quando nós vamos tratar, por exemplo, com potência. Potência que eu falo, potência de um sistema, em um watt. Então, quando você está calculando, por exemplo, o ganho de um filtro, se eu tratar ele como linear, eu vou ter lá o 10 log de alguma coisa, 10 log da tensão ou da corrente. Se eu trabalhar com potência, a potência ela pode ser representada como um quadrado. Então eu não vou ter mais 10, eu vou ter 2 vezes 10 vezes o log da potência. Então eu já tenho 20 log. Então isso já é representado como uma grandeza também em dB, mais 20 log daquela potência. Ok? Então como é que eu resolvo o logaritmo de uma potência? Se eu tiver o log de y elevado a t na base b, nada mais é do que t vezes o log de y na base b. Tranquilo, sem estresse, sem dor de cabeça, basta lembrar disso. Esse exponencial ele passa multiplicando o logaritmo. Tranquilo? Aqui nós temos, por exemplo, log de 3 elevado a 5.000 na base 10. Então vai ser quem? 5.000 vezes o log de 3 na base 10. Faça isso na calculadora e veja se dá aproximadamente esse valor. Veja o que é que dá de valor, ok? Que ele pode responder da seguinte forma: quantos dígitos tem 3 elevado a 5.000? Rapaz, é complicado, vai ter dígito com força, mas ele vai mostrar quantos dígitos vão ter, ok? Podemos fazer também mudança de base. Isso aqui é mais operação com logaritmo. Se eu tiver, por exemplo, o log de y na base b, eu posso colocar o log de y numa base comum aos dois, tanto y quanto b. Posso fazer isso, por exemplo, com base 10. O log de y na base b eu posso representar como uma divisão. O log de y dividido pelo log 10, né? Log de y na base 10 dividido por o log de b na base 10. Posso representar também dessa forma. Gostaria também que você fizesse esse exercício no Wolfgang Alpha. Entre lá no site wolfgangalpha.com, ok? Então, tente usar o log e veja que resultado você vai ter. Aqui nós temos mais um exercício. Calcule o log de 2, log de 73,9 na base 2. Veja, ele está dizendo já aqui que a base é 2 e o y é 72,9. Então ficaria 2 elevado a x igual a 73,9. Também posso representá-lo pela divisão em base comum. Posso colocar na base 10. Ficaria log de 73,9 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Também vou ter o resultado. E esse resultado aqui seria 6,275. Então faça 2 elevado a 6,275 e veja se está 73,9. Confira esse valor. Okay? Nós temos também uma função, o log de x na base 2. Faça no Wolfgang Alpha e coloque esses limites e veja que valor você vai encontrar. Ok? Se a curva se assemelha. Temos também um log de um produto. Log de, por exemplo, log de x vezes y na base b é o log de x na base b mais o log de y na base b. Lógico, se eu tenho um log de x e y pode representar por uma divisão de base, eu posso representar aqui por uma soma de bases. E aqui temos um exemplo, o log de 6 na base 10. Ok? Temos um log do quociente também. Se lá no log nós temos o log do produto, nós temos a soma, no log do quociente nós vamos ter no log do divisão, quociente nós vamos ter a subtração, é lógico. Então nós temos aqui também um exemplo, coisa muito simples, log de 4x dividido por y na base 4 é o log de 4x na base 4 menos o log de y na base 4.
tranquilo, não tem muita dificuldade. Nós temos, por exemplo, log de inverso do multiplicativo. Um log de 1 sobre y na base b nada mais é do que menos um log de y na base b. São algumas propriedades que é bom que a gente lembre que elas existem. Quando nós precisamos, nós possamos recorrer e utilizá-las da melhor maneira possível. Como eu disse, nós temos ainda uma unidade que é muito utilizada, que é o decibel. O decibel é uma unidade que ela foi desenvolvida primeiramente em cabos e era muito utilizada na área de sons, na área de RF, em filtros, certo? Porque o ouvido humano, ele percebe o som, a duplicação, ele percebe a intensidade do som que é percebida, certo? É a cada duplicação do som, duplicação do volume, e isso é visto em base 10 em decibel. E no caso do dB, ele é adimensional, certo? Então você vai ter lá apenas o dB. E como é que eu represento essa intensidade de som? Por exemplo, se eu tiver 10 log de E dividido por E0, quem é em decibel? E0 é a intensidade de som de um ruído extremamente baixo e o limiar da percepção do ouvido humano, ok? Então o E é uma intensidade de som e o E0 é uma intensidade de som muito pequeno, bem baixinho. Nós percebemos o som entre 20 Hz e 20 kHz. Então pense lá em 20 Hz para você ter uma ideia. Então quando eu calculo esse 10 log de, eu estou calculando em decibel. Nesse caso pode ser som. Eu posso tratar isso aqui para tensão, para corrente, para outras grandezas também podem ser calculadas. No caso de potência, ela não vai ser calculada dessa forma em watt, ela vai ser o 20 log, ok? Porque lembrando que potência pode ser representada pela tensão, pela resistência vezes a tensão dividido pelo quadrado da resistência, ou a corrente vezes o quadrado da resistência. Então esse quadrado passa multiplicando, fica 20 log da potência, ok? E nós temos ainda as funções logarítmicas, onde elas são utilizadas. Coloquei um exemplo, neste caso, do crescimento exponencial. O crescimento exponencial, ele é visto como uma função, pode ser observado por uma função logarítmica ou por função exponencial. Lembrando que a função exponencial, ela é o inverso da logaritmo, o logaritmo é o inverso da exponencial, tá ok? Então, no caso do crescimento exponencial f de x, eu vou ter um c, que é um multiplicador, um k, vezes b, que é a base, multiplicado por um kx, onde kx é uma constante, ok? Onde c e k são números positivos e b ele tem que ser maior do que 1. Se b for 0, tudo isso aí vai ser 0, tranquilo? Se b for 1, isso assegura que a função ela é crescente. Temos um exemplo, por exemplo, da lei de Moore. Gordon Moore, ele previu, que ele é cofundador da Intel, previu em 65, que haveria um crescimento exponencial não apenas do uso, mas dos próprios computadores. Então esse crescimento exponencial é visto no passar do tempo, ok? No poder de processamento, ele dizia que a cada 2 anos, poderia ser visto a duplicação do potencial de processamento em algumas das suas observações. Alguns colocam aqui no livro, é a expressão usada para descrever a observação de que o poder de processamento computacional segue um crescimento exponencial, duplicando a cada 18 meses. Alguns colocaram, até para arredondar, colocaram em 2 anos, mas ele colocava em 18 meses. Então é interessante ver isso aí. A gente vê esse crescimento até 2010, do poder de processamento dos computadores. Aqui temos um exemplo para ser resolvido, peço a vocês que leiam. É uma coisa simples, não é um bicho de 7 cabeças. Então a gente deve olhar para os números como eles são, como nossos amigos. Eles estão aí representando determinadas soluções. E tem uma coisa interessante que é o logaritmo natural.
e o número E. O que é o número E? O número E é uma constante e podemos ver ele a partir, podemos começar a pensar nele a partir da estimativa da área de um retângulo. Eu quero calcular a área desse retângulo, desse pedaço aí, de 1 a 2. Veja que isso aí não é exatamente um triângulo, mas é uma curva. E eu preciso calcular essa área, ok? E esse y é igual a 1 sobre x. Tem um aí, ó, o máximo dele é 1, tem um a 0,5, está cortando o outro eixo. Então eu tenho essa curva amarela, essa região amarela que eu gostaria de ser calculada. Como é que eu posso calcular isso daí? Essa região, ok? Estou vendo ela agora de 1 a 3. Então, colocado aqui, ó, a área da região amarela assim é representada por uma área 1 sobre x. Eu tenho a função é 1 sobre x, de 1 em 3. O que significa? Que cada vez que eu usar 1 sobre x igual a y, eu vou ter alguns resultados, e esse resultado vai me dar essa área que está debaixo dessa função, ok? Então eu posso simplesmente dividir, já que não dá para calcular aquele pedacinho, eu posso calcular alguns triângulos, dividindo em pequenos pedaços entre o meu início e o meu fim. Meu começo é 1 e meu fim é 3. Eu vou dividir em pequenos pedaços, pequenos retângulos. Claro, eu vou ter falhas no meu cálculo e vai ter esses pedacinhos aqui, ó, que eu não vou considerar. Mas se eu dividir isso aqui em retângulos muito pequenos, eu posso aproximar o valor de uma forma muito grande, ok? Até o ponto de eu chegar a uma expressão que me dê um valor bem aproximado. Então aqui, olha, eu vou apenas somar todas as partes, 1/5 mais 1/6 mais 1/7, porque é os retângulos que eu estou fazendo. Estou juntando todos esses retângulos. Então o que é que vai ver? Quando eu juntar tudo isso, eu vou ter, se eu dividir numa quantidade bem grande, né? Eu posso chegar a um valor de 28.271 dividido por 27.720. Com esses 8 retângulos se situam dentro da área amarela, isso aqui usando apenas esses 8 retângulos. Eu tenho aqui, ó, 8 que eu estou calculando. Tenho apenas esses 8 retângulos. 1/5, 1/6, 1/7, estou juntando. Com esses 8 retângulos se situam dentro da área amarela, a área da região é maior que a soma da área dos retângulos. Isso é verdade. A área amarela é maior porque eu tenho essas partezinhas aqui, esses pequenos pedaços que parecem triângulos, né, que eu não estou contabilizando. Portanto, a área da função sobre x, que vai de 1 a 3, ela é maior do que esse valor, do que essa região. Que é isso aqui, 28.271 dividido por 27.720. Então, a fração à direita tem um numerador maior do que o denominador. Assim, essa fração é maior que 1. Ou seja, 28 é maior do que 27. Então, aqui vai dar 1, alguma coisa. Então, o que é que ele está aproximando? Eu aproximo dizendo que essa área de 1 sobre x, que vai de 1 a 3, ela é maior do que 1. É a mesma coisa que está escrito em cima. Ok? Então, a partir dessa informação, nós podemos aproximar o valor do meu número neperiano, que ele também é uma constante. Pense no número E como se fosse um π da vida. Ok? E ele está calculando essa área 1 sobre x, que vai de 1 a c. Antes foi calculado de 1 a 3, agora eu estou calculando de 1 a c. Já foi calculado c igual a 2, c igual a 3, nós já vimos em cima. Agora estamos indo 1 a c, vamos dar uma esticada nesse negócio. Então o que é que nós vemos? Se fizer essa divisão, em 2 foi visto que era 0,69, em 3 1,09, em 4 1,38, em 5, 6... Se eu for aumentando o número de c, c igual a 6, c igual a 7, c igual a 8, c igual a 9, em c igual a 9, 2,197. Ok? Então, está sendo arredondado os dígitos até a sexta casa. Então, veja, para essa área eu vou ver que se eu tiver essa área de 1 sobre x, que vai de 1 a 2, eu vou ter esse valor menor que 1. Mas se eu tiver de 1 a 3, eu vou ter maior do que 1, ok? Se você procurar essas relações, ele vai dar a seguinte: se eu tiver 1 sobre x que vai de 1 a 4,
nada mais é do que 2 vezes a área de 1 sobre x, que vai de 1 a 2. E ele vai propor outras relações para que seja observado isso. Então aqui tem as proporções, certo? Para c igual a 2, ó, a proporção é essa. Para c igual a 3, a área é 1 sobre c, a área 1 sobre 3. Tá vendo? Ele vai mostrar essas relações. As entradas inteiras das últimas duas colunas aqui destacam-se, tá vendo? Nos que já observamos, ou seja, na área de 1 sobre x de 1 a 4, que é 2 vezes 1 sobre x de 1 a 2. A tabela acima mostra agora as interessantes relações. A área de 1 sobre x de 1 a 8, que é 3 vezes a área de 1 sobre x de 1 a 2. E a área de 1 x de 1 a 9, que é 2 vezes a área de 1 sobre x de 1 a 3. Está aqui, ó. Tá vendo? É o que os números estão mostrando. Como 4 é 2 ao quadrado, 8 é 2 ao cubo e 9 é 3 ao quadrado, escrevemos essas equações de modo mais sugestivo, da seguinte forma. A área de 1 sobre x de 1 a 2 nada mais é de 1 a 2 ao quadrado é 2 vezes a área de 1 sobre x. De 2 a 3 é 3 vezes, de 3 ao quadrado é 2 vezes. Então, nós podemos sugerir a seguinte fórmula, que a área de 1 sobre x de 1 até c elevado a t é t vezes a área de 1 sobre x e 1 sobre x, com t maior do que 1 e para todo t maior que 0. Ok? T aqui não pode ser 0, senão isso aqui vai ser de 1 a 1. E o meu c também tem que ser maior do que 1, porque senão qualquer número elevado a 1 vai de 1 a 1 do mesmo jeito. Então, o que é o número E? O número E nada mais é do que a área de 1, a área de 1 sobre x, que é essa função 1 sobre x, que vai de 1 até E, que é igual a 1. E quanto é que vale esse bendito desse E? Então, esse número é um número irracional, certo? Que até o 40º dígito é esse negócio aqui. Mas geralmente nós expressamos ele com até o 3º dígito, que é 2,718. 2,718. Então esse aqui é o número neperiano, é o número E. E ele é utilizado para fazer o logaritmo na base dele. Eu vou usar como logaritmo essa base E. Essa base E também é exponencial, que eu posso utilizar colocando alguma coisa elevada a ele. Por exemplo, E elevado a algumas funções são as funções exponenciais. E elevado a x, onde x pode ser 0, que vai dar 1, né? X pode ser 1, vai dar 2,718. 2x é elevado ao quadrado, a terceira, ao cubo, a quarta potência, a quinta, a sexta. No seu celular, assim na sua calculadora eletrônica, tem lá 2 esse exponencial elevado a um determinado x que você vai colocar. Então é uma função muito conhecida. E o logaritmo natural é o logaritmo cuja base é o log, cuja base é o E. E ele é representado por ln. ln de c é o log de c na base E. Que esse número neperiano, número de Neper, ou esse número chamado também de exponencial, ok? O número E. Que nós temos um exemplo da função exponencial E elevado a x. Se você substituir, faça lá no Wolfgram Alpha, plote a função E elevado a x. Nós vamos ver que E elevado a x ela não começa em 0, ela começa em 1, porque 2 elevado a 0 ele já começa no eixo x em 1. Plote a função no Wolfgram Alpha, a função ESP, né? EXP, se eu estou enganado, é elevado a x. E veja como é que ele expõe. Está aqui, ó, tá vendo? Para um número negativo. E aqui ele vai cortar exatamente em 1, ele não passa em 0, uma função exponencial. Nós temos a função de menos 2 a 2, você pode fazer isso também no Wolfram Alpha e ver o resultado. Aqui tem algumas expressões como E elevado a 0 igual a 1, E elevado a 1 igual a E. A mesma coisa da potência, bases iguais, somos expoentes, bases iguais, aqui eu subtraio os expoentes, E elevado a menos x é 1 sobre E elevado a x, E elevado a x elevado a y, E elevado a x vezes y. Sem dor de cabeça nenhuma. Aqui tem a função ln de x. Coloque lá também ln de x no Wolfram Alpha, que aqui, e veja o resultado que você vai ter. Ok? Dá uma olhada.
E aqui está o ln de 0, o ln de E, que é igual a 1, porque é o log de E na base E. Base. Tanto logaritmando quanto base são iguais, vai dar igual o mesmo resultado. ln de xy vai ser a soma, vai ser menos 6, x dividido por y da subtração, ok? E de ln de x elevado a t vai ser t vezes ln de x. Aqui temos algumas expressões das funções que você deve colocar no Wolfram Alpha para vocês verem como é elevado a ln de y, ln vezes e de y, para que vocês tenham uma ideia de como é cada função, como é o formato da função e como ela é calculada. E aqui tem os exercícios, são simples, peço a vocês que façam e que se divirtam também aprendendo e revendo esse conteúdo. Agradeço a todos pela atenção.